O prefeito de Americana, Omar Najjar, eleito em dezembro, tomou posse hoje em meio a manifestações. Ele assume o cargo no momento em que a cidade vive a pior crise financeira. Servidores públicos de vários setores estão em greve por causa de atrasos nos salários. No primeiro dia da gestão, ele já anunciou um corte na folha de pagamentos. A sessão de posse começou com 1 hora de atraso na Câmara Municipal. Do lado de fora, servidores que estão em greve há mais de um mês aproveitaram para protestar os salários atrasados. Essa mulher tentou entrar, mas a cerimônia foi fechada para cerca de 200 convidados, entre eles deputados federais e estaduais. Com o plenário lotado, foram 2 horas de discursos dos parlamentares do município para incentivar a nova administração. Só então, Omar Najjar, do PMDB, e o vice Roger Williams, PSDB, fizeram o juramento e assinaram o termo de posse. Eles venceram nas urnas com 90 mil votos. As eleições suplementares aconteceram depois da cassação de Diego Denadai e Semi Khalil por irregularidades na prestação de contas. Nesse período, outros 2 estiveram interinamente no cargo: Paulo Chocolate, PSC, e Pedro Peol, PV. Durante o discurso de posse, o chefe do executivo pediu a colaboração dos servidores e anunciou as primeiras medidas. Demitir os que não aparecem no emprego e remunerar em dia os que trabalham. Acabar com os privilégios. Pagar preços justos aos fornecedores. Prestar conta de todos os meus atos. Depois recebeu os cumprimentos. Ele assume uma prefeitura devedora. A prioridade é enxugar a máquina para pagar as dívidas com o funcionalismo. Por meio de decreto, todos os servidores vão ser convocados para um recadastramento e os cargos comissionados exonerados. As gratificações também foram cortadas. Nós temos que pagar o salário dos funcionários agora, nós temos que pagar o 13º, nós temos que pagar as férias dos professores. Portanto, eu tenho que primeiro priorizar os servidores públicos, para depois poder exigir deles o trabalho. Quer dizer, eles têm toda a razão de estar em greve, porque afinal de contas não receberam. Nós precisamos fazer cortes até chegar a esse patamar. Então, se precisar, nós vamos até entrar na questão de funcionários de carreira, os que estão aí em estágio probatório. Porque a lei permite isso, enquanto não se rebaixa o comprometimento com a folha de pagamento. No primeiro momento, o novo governo pretende captar recursos do IPTU, que deve sair a partir de fevereiro, e ICMS. Os cheques predatados da prefeitura para esse ano não vão ser pagos. Eu vou sustar todo o cheque, porque não tem cabimento no poder público emitir cheque predatado. Isso não existe, não pode fazer isso. Você tem que empenhar. Como é que você vai fazer um pagamento com cheque pré-datado? Isso é crime. Por 90 dias, todos os pagamentos a prestadores de serviços e fornecedores estão suspensos. Todos os contratos existentes vão ser submetidos a uma comissão que vai ser criada e a uma empresa de auditoria. Agora, o Ministério Público de Americana pretende dar sequência a todas as investigações e suspeitas de irregularidades da administração de Diego Denadai, que tem 10 processos de improbidade administrativa. Vai se abrir uma caixa preta, né? E a partir desse momento, eu acho que nós vamos ter uma atuação mais incisiva, mas com fatos. Nós não podemos inventar fatos. Nós temos que ter fatos e provas para se tomar providências judiciais. Quem usa o transporte público em Campinas precisa preparar o bolso. A tarifa vai aumentar a partir de amanhã. O anúncio foi feito de última hora e muita gente ficou revoltada. A população foi pega de surpresa. O aumento de pouco mais de 6% na tarifa do transporte público foi anunciado de última hora. A população que dá a eles esse dinheiro e não... É o último a saber. Infelizmente, você entra no ônibus hoje com valor, no outro dia já... Eu, pelo menos, não estava sabendo até agora. Alguns usuários ficaram até sem reação ao saber da notícia. Um absurdo. O decreto está no Diário Oficial desta sexta-feira. A partir de sábado, o valor da tarifa passa de R$ 3,30 para R$ 3,50. 20 centavos que vão fazer a diferença no bolso da população. De 20 em 20, você vai calculando a longo prazo, você vai ver que
Uma boa quantia. A INDEC, responsável pelo transporte público em Campinas, defende que o aumento foi planejado, porque neste ano as empresas que oferecem o serviço quase não vão receber subsídio da prefeitura. Esse reajuste está sendo feito abaixo ainda dos índices inflacionários e o subsídio está caindo para 1 milhão mês, que é uma expressiva redução, que é o custo praticamente do PAI Serviço, que custa 1 milhão por mês. Em nota a proteste, a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor diz que o aumento repentino fere o direito à informação e, por isso, é ilegal. No entanto, o secretário defende a alteração na tarifa. Não há nenhum tipo de ilegalidade, nós estamos amparados na legislação. O Poder Público Municipal ele tem a autoridade para poder fazer isso, é ele que rege o sistema de transporte coletivo. Então, nós estamos bastante tranquilos com relação a isso. O aumento não foi bem recebido pela população. Muitos usuários do transporte público reclamam do serviço, que segundo eles não é de qualidade e deixa a desejar. Além da gente pagar esse aumento que está vindo, o ônibus não tem manutenção, a gente vai em pé, não tem lugar para sentar, a gente chega cansado do serviço, tem que ir em pé. Não tem como. E veículos com problemas não faltam. Em pleno corredor de ônibus na Avenida João Jorge, por volta das 2 horas da tarde, um coletivo estava quebrado. A mangueira de ar soltou e a manutenção levou pelo menos meia hora, ou seja, atraso. Vive quebrado, arrebentado. Assim, horário, se é de 15 em 15, ele passa cada 1 hora, ele passa a hora que ele quer, principalmente se os ônibus estão próximos, se a gente mora próximo ao ponto final deles. E por causa do aumento foi marcada uma manifestação por uma rede social para a próxima quarta-feira em Campinas. Mais de 400 pessoas já confirmaram presença. Em instantes você confere as notícias do futebol.